Olá, boa tarde, pessoal! Quanto tempo que a gente não vem aqui no Facebook da Arcolor, né? Sejam todas bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor. E hoje a gente já vai iniciar com um tema para o Dia dos Namorados. Iniciar não, que eu acho que é a segunda live que a gente faz aqui para o Dia dos Namorados. É um bolo em formato de coração. Sejam todas bem-vindas. Vamos ver quem vai dar oi pra gente primeiro. Deixa eu ver quem tá entrando aí. O Facebook demora um pouquinho para avisar. Boa tarde, Rosa. Terezinha. Oi, Terezinha. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas para nossa live de hoje. Deixa eu ver quem mais, pra gente começar. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Quem for entrando já vai compartilhando a live. Convida mais pessoas para assistir aqui com a gente. Rosa Oliveira. Oi, Rosa. Boa tarde. Nossa, o meu parou aqui no comentário da Rosa. Não subiu mais nada. Oi, Amanda. Boa tarde. Angélica. Olá, meninas. Ângela. Ai, eu acho que era a Ângela mesmo, eu dei Angélica. Betânia. Oi, Betânia. Oi, Lourdes. Oi, Patrícia. Ó, hoje a gente tá aqui no ambiente novo, voltei a fazer as lives da minha casa. E também quem tá aqui comigo hoje lendo os comentários é a Natália. Primeira vez a Natália aqui no Facebook da Arcolor, deu oi pra ela. Oi, meninas. Boa tarde, Aline, Ivone. Então vamos começar a live devagarzinho, que é o tempo que o pessoal vai entrando. Compartilha a live, convida mais pessoas para assistir aqui com a gente. E vai comentando aí que a Natália gosta de ler também. E Malvin de New York está com a Que gente. chique! Ó, então vamos fazer hoje a massa de cupcake Arcolor. Maioria aqui no Facebook Arcolor já conhece, né? Mas a gente sempre tem alunas novas. Hoje eu vou trabalhar com a neutra, mas vocês encontram também a Red Velvet e a chocolate. Todas elas vêm a instrução no verso da embalagem e pode ser modificada essa receita no lugar do óleo colocando margarina, manteiga, no lugar da água adicionando leite. Pode ser acrescentado frutas como banana, maçã, cenoura, fazer bolo de churros colocando canela. Então é uma versatilidade muito grande para trabalhar com essa massa. Se for para cupcake, ela rende em torno de 40 cupcakes grandes. E para bolo, rocambole e tudo, vocês vão conseguir utilizar a mesma massa. Olá, as meninas que estiverem entrando e meninos também, que eu vi aqui o Jorge. Ó, então eu já tô aqui com a minha massa separadinha. Vou colocar 500 gramas da minha pré-mistura de cupcake Arcolor neutra. Para 500 gramas eu utilizo 50 de óleo, ou 100 de óleo, né? A metade da receita. 200 de água. E 4 ovos inteiros. Não precisa separar nada, é tudo junto e misturado. Já vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus. O Jorge tá perguntando se é qualquer óleo. Qualquer óleo, óleo de soja. Ó, então coloquei tudo junto. Só vou misturar com o meu fouet pra gente ter uma massa bem lisinha. Olha que facilidade. Boa tarde, Bel. Olá, Ivone. Bel. Oi, Ivone. Bel percebeu que eu voltei para a minha residência. Hoje não é a Rosa que tá aqui com a gente, é a Natália. Edileuza tá falando que o som está estralando. Mais alguém tá ouvindo assim também? Gente, vê aí se o som tá ruim para todo mundo. Se não, Edileuza sai, entra novamente. Ó, misturei a minha pré-mistura.
de Cupcake Air Color. E eu vou colocar em uma assadeira de, acho que essa daqui tem 30 centímetros. Tô com 500 gramas da minha pré-mistura. O som está bom, então tá tudo ótimo. Obrigada, Jorge. Deve ter sido o seu, Edileuza. Dá uma saidinha, volta. Ó, vou colocar aqui na minha assadeira. Massa prontinha, forno aquecendo. A Rosa tá pedindo pra guardar a massa pra ela. Ah, verdade, né, Rosa? Você também tem essa mania, Natália, de gostar de comer massa crua? Às vezes. Esse daí dá má vontade, não vou mentir, não. O cheiro, né? O cheiro é muito gostoso. Quando eu fazia lá na Arcolo, todo o restinho de massa, eu tava aqui fazendo a live e a Rosa já tava com o dedinho comendo o restinho. Ó, eu vou esperar mais um pouquinho o meu forno terminar de aquecer. Enquanto isso, a gente vai bater o recheio de creme Partier Color, que a maioria do pessoal aqui também já conhece. Creme Partier Color vocês encontram em duas versões. O A frio, que é só bater com leite bem gelado na batedeira. E o A quente, que precisa ser cozinhado no fogo. Os dois podem ser agregado o que vocês quiserem, então se quiser colocar essência, se quiser colocar pasta saborizante, ganache, fruta, fica a critério de cada um. O rendimento do A quente é maior, porque ele vai 3 litros de leite, já o A frio é 2,5. O A quente é forneável, então se vocês quiserem levar no forno para fazer um pão recheado, um pão com cobertura, não vai rachar o seu recheio no forno. Em questão de sabor, ele também é mais saboroso, porque a essência de baunilha dele é mais concentrada. Mas em questão de praticidade, a maioria das vezes a gente usa aqui na live o frio, né? Porque é só bater e eu já consigo utilizar esse recheio. Então eu vou utilizar o creme a frio. Tenho aqui 170 gramas do pó do creme Partier a frio. ,170 gramas, eu utilizo 350 ml de leite bem gelado. Quem das meninas que tá assistindo aí pegou as lives bem do começo, onde eu fazia de casa? Porque eu sei que a gente pegou um monte de aluna no meio do caminho, não era todas que assistiam quando eu comecei a fazer de casa. Ó. Edileuza falou que ela. Ó, Edileuza, Abel, quem mais? Então, 170 gramas do pó, 350 ml de água, misturo e levo para bater. Maria Lúcia também. A Bel falou que não perde uma nem doente. Tá doente hoje, Bel? Se tiver, melhoras. Ó, vou misturar aqui na batedeira, bater pra ela incorporar. Betânia falou que hoje está assistindo a nossa live pela primeira vez. Seja bem-vinda, Betânia. Betânia? Isso. A gente tem lives, não vou falar diárias, antigamente era diárias, né? Mas a gente sempre tem live aqui, fora as outras que a gente tem salva. Depois que terminar a live, dá uma entradinha lá no finalzinho na continuação das lives, que a gente tem bastante live legal salvas. Ó, aqui vou colocar 100 gramas de coco em flocos úmido e adoçado. E esse coco, ele vai chupar a umidade do meu recheio, né? Então, provavelmente, eu vou precisar colocar um pouquinho mais de leite pra me ter um recheio mais cremoso.
E aí vocês que vão sentir a textura do recheio para vocês saberem quanto mais cremoso vocês querem. Se assim já tiver bom ou se você quiser um pouquinho mais cremoso. Para mim assim é muito firme, ó. Eu gosto ele um pouquinho mais cremoso. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Ó, então vou adicionar um pouquinho mais do leite. Eu vi que a Rosa falou que vai colocar as meninas tudo na lista negra dela. Porque falaram que eu que vou comer a massa, que não vai guardar pra Rosa. Ah, olha que maldade. Já estão causando a discórdia. Tá vendo, Natália? Ó, misturo. E vou levar para bater. Só pra misturar direitinho agora o coco com o restinho do leite que eu coloquei também. Já vou colocar meu bolo pra cá. Recheio pronto. Agora vamos à montagem do nosso bolo de coração. Meninas, vocês estão compartilhando a live? Compartilha aí, gente. Convida mais pessoas para assistir. Coloca nos grupos de confeitaria que vocês participam. O Jorge fez uma pergunta. Esse recheio a frio, posso rechear bolos com pasta? Sim, é o que a gente vai fazer aqui agora. Pode sim. Catarina, bem-vinda. Que bom que tá gostando da aula de hoje. Ó, vou tirar minha batedeira aqui pra gente ter espaço pra trabalhar. E aí eu já vou colocar aqui o meu recheio dentro da minha manga de confeiteiro. Eu gosto sempre de pôr um copinho assim como suporte, porque vocês já me conhecem e sabem que eu sou muito bagunceira, né? Até com um copinho assim eu consigo derrubar. Ó, então eu vou colocar todo o meu recheio aqui dentro. Apesar que eu acho que aqui a gente não vai usar tudo pra esse bolo de coração que a gente vai montar, eu acho que vai sobrar. Olha, Bel, não sei se o Thiago anda comendo bolo, eu sei que eu tô comendo bolo. O que é? Que ela falou que a melhor parte, aposto que fica para o Thiago comer esse bolo delicioso. Na verdade, Bel, é tanto bolo todo dia que a gente anda dando pros porteiros. Os né? porteiros estão amando essa história de bolo. Ontem eu disse lá, eles, nossa, mais um bolinho pro café da tarde. Ai, que delícia. Ainda bem que a gente tem eles, hein? É, eles estão adorando essa história. Ó, então o recheio tá aqui na minha manga de confeitar. Agora vamos passar para a montagem do bolo. Lembra que da última vez que a gente fez ovo de Páscoa, bolo, ovo, a gente montou em forma de acetato assim. É o mesmo processo que a gente vai fazer agora, ó. Vou montar dentro dessa forma de acetato. Pode ser uma forma simples, não precisa ser aquela com silicone, porque é só pra gente apoiar pra fazer a montagem do bolo, tá? Então eu preciso forrar o fundo dessa forma com papel, ou com um saquinho desses descartáveis pra não grudar a minha massa. Elizabeth, boa tarde, bem-vinda. Ó, vou forrar aqui. E essa minha massa já estava assada, pode ser congelada por até 3 meses. É a mesma que tá no forno, porém a do forno é a neutra. E essa daqui que eu vou trabalhar é a Red Velvet. Eu acho que pra esse tema fica muito bonito a Red Velvet, porque é o bolo vermelho, né? E eu vou primeiro, ó, forrar o fundo dessa minha forma inteiro, pra gente não ter recheio saindo pra fora, ó. Então coloca primeiro, forrando tudo. As laterais. Ó, forrou todo o centro dessa forma. Aí a gente vem tirando todo o excesso que tá passando nas bordinhas.
A gente não desperdiça nada, esse excesso que a gente tá tirando, a gente vai usar no meio. As meninas que assistem o Facebook da Arcola, eu já sei que são muito inteligentes. A maioria delas já devem ter, só pela foto, imaginado que a gente ia montar assim dentro do acetato, né? Fala aí, se vocês já não imaginaram. Ó, forrou todo o fundo, eu vou colocar recheio só aqui dentro, nessa partinha de baixo, porque é a parte mais gordinha que eu tenho do meu coração. Faço uma primeira camadinha de bolo por cima desse recheio. Aqui a gente não consegue fazer tantas camadas de bolo e recheio, porque essa forminha, ela não é funda, ela é rasa, tá? Ó, então, eu vou forrar toda essa parte aqui onde eu já coloquei recheio. E aí, eu venho com uma segunda camada de recheio e aí eu já coloco em tudo, ó. Agora, pode ser bem generosa com o recheio, porque a gente só vai conseguir colocar essa camada e fechar. Então, coloca uma camada bem generosa. As bordinhas, ó, você consegue até sobrepor mais uma camada de recheio. Pra gente poder fechar. Então, fica bem recheadinho, tá? Todo mundo se aquietou? Se aquietaram. Alguma dúvida, pessoal? Ó, e agora a gente vai fechar. Então, por isso que essa última camada de bolo pode ser bem generosa, porque não cabe... Ou essa última de recheio, bem generosa, porque não vai caber mais do que uma. Só aquela do miolinho e mais uma. E agora venho tampando. Edileuza falou que estão concentradas. Ah, tá. Então, sendo assim, pode. A Bel só queria um pedaço. Ai, Bel. A Patrícia falou que hoje ela não está escondida. Ah, não, Patrícia? Eu já falei que você vai ainda tomar uma suspensão. Vou contar sobre você pra Natália, Patrícia. A Patrícia trabalha... É no juizado, Patrícia? Eu sei que ela é policial. E aí, ela fica assistindo em horário de serviço e vai se esconder pra poder ver a live. Ó, forrei tudo. Vou pressionar, porque eu quero que ela pegue bem esse formato da minha forma. Eu sempre falo pra vocês que a massa de cupcake, ela é super úmida, mas quem quiser umedecer pode. Mas já pra esse trabalho eu não aconselho, porque a gente não vai fazer uma pré-cobertura de ganache. A gente vai cobrir a pasta direto. Então eu aconselho já trabalhar com a pasta em cima direto, então não umedecer. Patrícia trabalha em abrigo para menores. Ah, é isso mesmo. E ela disse que vai em umas salinhas lá e fica escondidinha vendo a live. Eu falei, qualquer hora ela vai tomar uma suspensão. Ó, e aí eu venho agora com um saquinho. Fabiana Neri perguntou se essa forma é de chocolate. Isso, aquelas formas de acetato que faz coração de chocolate. A Betânia perguntou onde encontra essa receita. Acho que ela perdeu o começo da live. Betânia, a live vai ficar salva, mas a gente utilizou massa de cupcake Arcolo para fazer a massa. E para o recheio, a base foi feita com creme partissier Arcolo, adicionando leite gelado e coco. Depois você entra lá no comecinho, que a live ficou salva e você consegue pegar a receita direitinho, tá? Ó, eu vou pressionar para pegar bem o formato da minha forma e eu preciso deixar com esse saquinho antes de levar na geladeira para não ressecar a parte superior da minha massa, tá? Aqui eu tenho que deixar em torno de umas 4 horas, mas eu nunca faço no mesmo dia. Geralmente eu monto e faço no dia seguinte, principalmente se você tiver muita encomenda, né? Você não vai fazer um por dia, você vai fazer todos e no dia seguinte você vai só decorar. Então eu vou colocar aqui na minha geladeira. Deixa eu tirar agora essa sujeirinha aqui de bolo pra gente decorar. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Tirar aqui os farelinhos do bolo.
pra gente mexer com a pasta, senão vou sujar toda a minha pasta americana. E aqui eu já tenho um que eu deixei fora da geladeira por mais ou menos uma horinha, porque a geladeira, se a gente tirar e já cobrir a pasta americana em cima, a nossa pasta vai chupar a umidade desse bolo e ela começa a transpirar, ficar suando. Então, montou daquele jeito, já pode desenformar no pratinho que você vai entregar, mas deixa mais ou menos uma hora para você trabalhar a pasta em cima, tá? Aqui eu vou passar soft brilho em cima do nosso bolo pra gente colar a pasta americana. Não vou fazer pré-cobertura de ganache, por isso que eu aconselho vocês não umedecer. Eu não vou fazer pré-cobertura, porque aqui eu já consigo fazer essa proteção só de bolo. Eu não deixo aquela camada bolo, recheio, quando é um bolo normal. Então aqui, como tem só bolo, praticamente o recheio tá dentro, eu consigo trabalhar sem fazer aquela pré-cobertura. Então, vou passar aqui o soft brilho e espalhar. Como aqui a gente tá passando soft brilho direto na massa do bolo, você acaba usando um pouquinho mais do que quando é no ganache, porque a massa absorve aqui, ó, o meu soft brilho. Vocês percebem que no ganache eu passo um pouquinho, já grudou. Ou já é suficiente para espalhar. Aqui no bolo puro, eu utilizo um pouquinho mais, porque o bolo absorve. A Damares falou que já tá lindo. Obrigada, Damares. Imagina quando ela finalizar, então. Ó, então, vou passando soft brilho em tudo. Acho que eu vou pegar mais um, que faltou a parte de trás. Eu brincava com as meninas quando eu ia buscar as coisas lá no meu quartinho, onde eu guardo as coisas de confeitaria. Que era pra elas esperar um pouquinho, que eu ia lá no armário de Nárnia pegar mais coisa. Aí a Bel falou que ela já andava comprando tanta coisa de confeitaria, que ela também tava precisando de um armário de Nárnia na casa dela, né, Bel? Ó, vou espalhar aqui. A Flávia falou que você é show. Obrigada, Flávia. A Bel falou, ela vai lá no Nárnia. Gente, porque morar em apartamento a gente não consegue, né? Ter as coisas de confeitaria. A Bel falou que agora ela cozinha. já tem um. Ah, já tem, Bel? Imagina, com os armarinhos pequenininhos que eu tenho, eu fosse guardar esse tanto de confeitaria, de coisas de confeitaria nele. Sem chance, né? Ó, aqui eu vou limpar a minha bandeja, porque senão quando eu for cobrir a minha pasta americana e sujar, eu não vou conseguir utilizar essa sobra de pasta. Então, eu vou tirar um pouco aqui da sujeira do soft brilho em volta. Sujeira não, né? Porque soft brilho, o sabor é maravilhoso. É uma geleia com gostinho de morango. Ó. Limpei. Agora, a gente vai trabalhar a pasta americana para cobrir esse bolo. Todas as vezes que a gente for mexer com a pasta, o bolo tem que estar preparado, esperando pra gente abrir e já cobrir. A gente não pode deixar a massa ressecando e ainda ir mexer no bolo. Então, eu vou cobrir de vermelho, porque é a cor que mais combina para um coração ainda Dia dos Namorados, né? Mas se vocês quiserem comprar a branca, pode fazer a pigmentação sempre com corante Liquigel da Arcolor. Ó, a Vânia tá perguntando o que pode passar antes da pasta sem ser soft brilho. Vânia, tem pessoas que costumam passar o próprio recheio, às vezes um doce de leite, um brigadeiro. Eu gosto mais do soft brilho por causa da transparência. Então, às vezes, se vaza um pouco pra fora, não fica melado embaixo da sua pasta, mostrando e feio. Então, é por isso que eu dou preferência a trabalhar com soft brilho e ele cola muito bem também. Se você for passar qualquer outro tipo de coisa, até mesmo o recheio que você esteja trabalhado dentro, tem que ser muito pouquinho mesmo, porque qualquer coisinha ele começa a escorrer
E além de você não conseguir cobrir direito, pode manchar a parte de baixo do seu bolo. Ô, Tati, eu tenho uma pergunta. Sim, diga. Se cobrir com recheio, corre o risco da massa inflar, né? Por causa da Dela pegar umidade? Então, por isso que quando é com recheio tem que ser muito pouquinho. Ah, Só tá. uma camada bem fininha, que é mesmo pra grudar a pasta americana no bolo. Até o soft brilho é uma camada super fininha, porque é só pra grudar, não pode ter excesso, porque senão realmente Ela a pega pasta... a umidade. Isso. Gente, eu tô tendo aula aqui junto com vocês, viu? Ó, aqui eu vou utilizar então a pasta vermelha. Vou ativar a goma dessa pasta, sovando como se fosse um pão na bancada. Olha como o vermelho é maravilhoso, a cor pronta. Então, eu vou sovando ela. Eu vou utilizar as 500 gramas inteira para este coração, porque eu não posso abrir também tão fininho. Como a gente não fez uma pré-cobertura de chocolate, a gente tem que abrir um pouquinho mais grossinho, que é para não ficar mostrando as imperfeições do nosso bolo. A gente tem algumas junções, ó, que não é massa toda. Sempre vai ter algum buraquinho. Essas laterais a gente vai fazer um acabamento, porque também ele não fica perfeitinho embaixo. Então, eu vou sovando, ativando a goma como se fosse um pão na minha bancada, sem ficar esticando para não entrar o ar. E trabalho em cima desse tapetinho de silicone. De nada, Vânia. Qualquer dúvida pode perguntar. Ó, sovei. Toda a parte bagunçadinha da minha pasta vai para baixo. A mais lisinha fica para cima. E aí eu começo a abrir. Abrindo de um lado para o outro. Viro de um lado para o outro. E aí eu começo a puxar o excesso do meio e trazendo para as pontas. A Vânia perguntou qual o tamanho dessa forma. É a da BWB? Eu vou olhar jazinho o tamanho dela, eu meço pra vocês, peraí. Não me deixa esquecer, Natália. Tá bom. A Flávia perguntou que tapete milagroso é esse. Esse tapete é maravilhoso. Qualquer tapete de silicone que vocês trabalharem, não vai precisar passar nada na bancada, porque a pasta não vai grudar. Quem não tiver esse tapete, pode trabalhar em cima de um corino, que o efeito é o mesmo. Um plástico transparente daqueles que a gente cobre mesa, também é o mesmo efeito. A Fabiana falou que adorou sua blusa hoje. Obrigada, Fabiana. Mudei a cor, né? Sempre rosa, hoje eu tô de vermelho. Ó, tá combinando aqui com o bolo. Minha doma. Tá na temática. É. Então, abro. A Roseli. E se acontecer de dar errado quando colocar a pasta americana, eu posso tirar e colocar novamente? Tem que tomar cuidado pra não acontecer isso, porque a parte de baixo da sua pasta vai sujar toda de bolo. Então, se você tira novamente, você vai precisar sovar de novo e vai estar suja. A não ser que você tire, vamos supor que você colocou muito pra cá, tá faltando um pedacinho. Aí você tem que tirar e já colocar de volta. Não pode sovar ela de novo, porque ela vai estar suja. E aqui eu venho e coloco a minha pasta por cima. Vou dando carinho. Olha como não faz preguinha praticamente nenhuma, né? No bolo faz aquele monte. Porque esse daqui é baixinho, então é mais fácil. Vai alisando, dando carinho. Aqui nesse meio a gente precisa acomodar a pasta, ó, no buraquinho. Nunca foi tão fácil fazer um bolo de coração, né? Dentro dessa forminha ajuda demais. Ó. E agora eu venho com o alisador, alisando pra tirar as imperfeições e pra ajudar a minha pasta a grudar aqui no meu bolo. E venho forçando a lateral, ó, pra gente cortar o excesso. Como eu falei pra vocês, a lateral nunca fica tão perfeitinha. A gente vai fazer uma decoração, um acabamento, aliás. Ó, força com o próprio alisador.
pra gente poder tirar o excesso de pasta assim. E vou fazendo isso em toda a lateral, forçando, tirando o excesso de pasta. Aqui no meio eu já não consigo achar encaixe, ó, então aqui eu só vou cortar com o estiletezinho. E venho fazendo no restante. A Raquel falou que aula top. Obrigada, Raquel. A Damares falou, você é demais, Deus te abençoe sempre. Amém, Damares. E a Fabiana falou que está aprendendo nova técnica. Que bom. Ó, aqui eu preciso olhar se sujou qualquer pedacinho de massa de bolo, de recheio ou de soft brilho pra gente descartar. O meu sujou só esse pedacinho, eu jogo fora. Esse restante eu vou guardar num saquinho bem fechadinho e ela vai durar até a validade dela, que é de 1 ano, tá? Se ela estiver bem fechadinha. Então, depois desse saquinho, ainda coloca num pote que seja hermeticamente fechada. E aí, você vai ter uma pasta macia para trabalhar em outros trabalhos por 1 ano. A Vânia falou que seu coração é um espetáculo, gratidão. Obrigada, Vânia. Ó. Então, eu venho alisando. Betânia também tá amando. Obrigada, Betânia. Tiro o excesso. Eu vou mostrar pra vocês um acabamento bem legal aqui, que vocês não precisam nem de ter molde de silicone, nada do tipo, pra fazer o acabamento. Vocês vão ver que legal. Tô tirando esse excesso pra gente já fazer. A gente corta e puxa. Descarta, né, esse pedacinho. Vou limpar aqui, ó, a minha bandeja, porque eu vou fazer o acabamento, mas o acabamento vai ficar bem pertinho, né? Aqui ainda ela tá sujinha de vermelho em volta. Feito isso, com a pasta vermelha, a gente vai fazer uma cobrinha pra poder decorar. E aí eu vou marcar essa cobrinha com uma ferramenta bem cara, vocês vão ver. E fica bem bonitinho. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho da minha pasta. Ativar um pouquinho mais a goma. E vou fazer um cilindro. Uma cobrinha fininha. Ó, depois que a gente postar essa foto aqui do coração, vocês podem usar essa imagem. Divulgue como se fossem de vocês, que vocês já estão aceitando encomendas para vocês venderem bastante nesse Dia dos Namorados. Pode usar minha foto que eu não me incomodo, tá? A Patrícia falou que essa ferramenta é ótima, que ela até fez uma pra ela. Ah, eu acho que ela tá achando que é o palitinho. Não é, Paty, o palito, é outra. Outra caríssima também. O palitinho eu coloco vários palitos de dente e passo uma fita em volta. E aí eu marco também com ele. Hoje é outra, Paty. Ó, tenta fazer essa cobrinha com a espessura igual em toda ela pra não ficar uma mais grossa que a outra. E aí com a colinha de CMC, que ela vem assim, né? O pozinho. Eu misturo com água pra fazer esse gelzinho. Uma colherzinha de café, 50 ml de água. Virou o gelzinho, a gente usa pra colar os detalhes. Então, eu vou passar aqui em volta, na parte de baixo. Ai, meu Deus, taquei o meu pincel dentro do pó, em vez da cola preparada. Minha cara fazer isso. Deixa eu tirar ele de perto de mim, porque senão eu faço de novo. E coloco a cobrinha. Bem rentezinho, o acabamento eu vou deixar aqui, ó, nas costas.
na parte de cima. Vou guardar o excesso da pasta. E aqui eu vou colar, ó, acertar. Ó, a Flávia perguntou, por quanto tempo posso guardar a cola de CMC pronta? 15 dias. Depois de 15 dias ela vai começar a criar fungos, bactéria, ela mofa mesmo, tá? Então, se você não trabalha tanto assim com pasta, faz metade dessa receita que eu passei, que é pra você não perder a colinha, porque o pozinho tem validade de quase 2 anos, né? Então, é melhor a gente guardar o pó do que fazer cola pra estragar. Lembra a minha canetinha comestível? Que eu sempre uso mais a preta, né? As outras cores eu acho que eu nem mostro. A tampinha dessa canetinha eu já higienizei com álcool. E eu vou vir aqui, ó, marcando. Na verdade, pra isso não precisa nem ser uma canetinha comestível, né? Pode ser qualquer uma. Você vai higienizar a ponta dela e vai usar como molde, ó. Que bonitinho. Fica parecendo florzinha. Fica mesmo. Uma graça. Muito cara essa ferramenta, né? Rouba do filho. Ó, então eu vou fazer em volta tudo. Ela ajuda até a esconder o acabamento aqui, ó, da junção. O que vocês acharam desse acabamento? Betânia falou muito boa essa dica. A Bel falou lindo esse detalhe. Obrigada. A Silvana falou que amou. Ótimo, né? Olha que legal que já tá o nosso coração. A Rosa falou que existem pinças também pra fazer esse tipo de acabamento. Mas é minha cara, né, Rosa? Catar qualquer coisa que eu vejo pela frente e marcar. Peraí, deixa eu lavar minha mão pra gente continuar. A Vânia colocou assim, gostaria de saber se essa ferramenta é de fácil acesso, hahaha. Não, Vânia, essa daí eu acho que ela é só importada. Deixa eu ver aqui meu bolo. Ainda não. Agora vamos à decoração do nosso bolo. Eu fiz algumas rosas, que eu já vou até colocar aqui, depois eu vou fazer outra junto com vocês. Ó, fiz uma menorzinha que eu vou colocar na parte de trás. Já mostro pra vocês como que a gente fez. E duas que eu vou espetar aqui na frente. Olha que legal. E aí, fiz alguns arranjinhos de folhas. Vamos já fazer essa rosa e aí a gente passa pro resto da decoração. Pra fazer as rosas, eu utilizei massa para flores Arcolor. Tem que ser massa para flores Arcolor, porque ela é uma massa de goma que tem uma elasticidade maior. Então, você consegue abrir a pétala mais fininha para ela ficar mais natural. E também uma secagem maior para quando você montar a sua flor, ela secar mais rápido, tá? Então, aqui eu vou pegar um pedacinho da minha pasta. Só de pegar na pasta, vocês vão sentir que a textura dela é diferente, ela é mais firme. Vou ativar a goma dela. Sovando. Passar um pouquinho de gordura na minha mão, porque minha mão tá imensamente quente. Pra quem tem a mão quente, fica a dica quando for trabalhar com pasta, porque aí não gruda. Ativei a goma, vou abrir, fininha.
para quando vocês forem abrir. Começou a abrir num lugar, não ficar tirando deste lugar, porque senão vai começar a fazer preguinhas, até sem a gente tirar, ele faz. Agora, se eu tiro daqui e fico movimentando ela de um lado para o outro, ele vai fazer muitas, e aí você não aproveita tanto espaço de pasta. Ó, vou abrir bem fininha, já tá dando pra ver aqui o tapete embaixo, o desenho. O cheiro dessa pasta é muito bom. Essa de flores é mais gostosa que a americana. Depois vou te dar um pedacinho pra você provar. Quer dizer, eu gosto mais, né? Mas aí é gosto. Ó, abri fininha. Vou virar o verso dela, porque é mais fácil de cortar. Ai, não peguei o cortador de bolinha. E vou agora montar a nossa flor. Eu vou cortar, ó, no meu kit de cortador, eu vou tirar os 3 menores, que eu não vou usar. E já vou usar o próximo. Aqui eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o próximo tamanho, 10. Essa é uma flor que eu não adiantei as pétalas porque não tem tanta necessidade de ela estar bem seca pra gente fazer a montagem, porque é uma flor bem pequenininha, né? Uma mini rosinha. Então, quando a gente vai fazer a rosa maior, a gente faz com antecedência para as pétalas secarem. Deixa eu ver se aqui já tem 10. 3, 6, 9, 10. Então, é só isso pra gente montar uma dessas rosinhas. E uma que eu vou fazer uma coxinha, que vai ser o miolinho. Então, uma bolinha. Bolinha e coxinha. Vai ser o miolinho da minha flor. Então, eu vou começar primeiro com as maiores. Com um marcador, eu vou marcar todas elas para ter ranhuras. Eu só marco as maiores, as menores não, porque ela fica para dentro, não dá nem para ver. É só um trabalho a mais. Como ela é pequenininha, né, uma florzinha não precisa ser tão detalhada, botanicamente correta. É só uma florzinha para compor um bolo onde você consiga fazer ela rápido e não perder tanto tempo se você pensar que você vai ter muitas encomendas para o Dia dos Namorados e precisa ser algo rápido. Então, marquei todas. Com um palitinho de dente, eu vou frisar as pontinhas, dobrando para dentro. Um lado e o outro. Só a pontinha, ó. Joga pra cima, gira e puxa o palito. Joga pra cima, gira e puxa o palito. Não precisa ser até o meio, é só a pontinha mesmo. Ó, bem facinho. Essa pontinha a gente precisa fazer porque ela ajuda a dar um pouquinho de volume na nossa flor. Porque esse espacinho que tem enroladinho joga a próxima pétala pra fora, então ajuda nesse sentido. Alguma dúvida, pessoal? E aí, vocês podem fazer isso com várias, colocando dentro de um saquinho
e depois fazer a montagem de todas de uma vez só, porque aí vocês vão ter várias florzinhas guardadas para quando forem te pedindo os bolos, você só ir encaixando, não vai precisar fazer na hora. E é até melhor porque ela fica bem sequinha, como as que eu já coloquei ali no meu coração, e fica mais fácil na hora de você colar. Ó, fiz isso com as 10 maiores. E as menores, eu vou fazer só em 4, só que só de um lado, ó. Só em um lado. 4 não precisa e 4 eu faço só de um lado. Eudália falou, a professora ensina bem explicado. Obrigada, Eudália. Ó, só de um lado. E aí, agora, com a colinha de CMC, eu vou passar na minha coxinha. Se quiser colocar no arame pra ficar mais fácil de você segurar, pode. Eu achei que não tinha necessidade, tá? Então, eu vou vir com uma das menorzinhas, colocar passando da minha coxinha e vou fechar ela. Pra esconder essa tampinha, essa pontinha da coxinha, ó. Não tem importância essa aqui embaixo ficar mostrando. O importante é que em cima esteja tampado. E aí, eu venho com uma dessas que eu não marquei e não frisei a pontinha, coloco nessa junçãozinha. Esse lado eu deixo aberto. E esse eu fecho. Passo a colinha por cima, na metade dela pra frente, fecho. Ó. Passo a colinha, venho com a próxima, por cima, fecho, e aí então eu fecho essa primeira. Pra ficarem todas viradas pro mesmo sentido, ó. E aí você pode dar uma puxadinha para abrir um pouquinho mais esse miolinho. Aqui é como se fosse um botãozinho já, né? E aí, agora eu vou vir, ó, com as outras que eu não marquei. Então, eu venho, passo a colinha, encaixo. Essa pontinha aqui, ó, é a que vai ficar pra fora e a outra... Muito rápido, né, Natália? Você fica mexendo. Ó, encaixo, tá vendo? Vai ficar todas no mesmo lado, ó. Aqui, a próxima. Colinha. A próxima. E a última. Essa última eu coloco, colo e jogo essa primeira também por cima. E elas vão ficar assim, ó. Todas com a pontinha pro mesmo lado também. Tá dando pra ver? Uhum. E aí, então, eu venho agora com as maiores, ó. Passo a colinha, encaixo. Tenta colar mais frisando essa parte de baixo, ó. Apertando ela aqui. Porque aí ela já abre aqui em cima, ó. E aí a sua florzinha já vai ficando maior. Então, eu vou utilizar 5 aqui primeiro. Nessa primeira volta. Olha o tanto que eu deixo de uma pra outra, ó. Tô tampando a metade dela, ó. E colo. Força mais aqui embaixo, ó, pra ela ir se abrindo. Mesma coisa com a próxima. Aqui eu já utilizei 3. Já pode ir forçando também a abrir, ó. Aqui a gente quer ela pequenininha mesmo, porque é uma mini florzinha, mas ela tem que abrir um pouquinho, senão ela vai ficar minúscula, né? E a última, deixa eu puxar essa um pouquinho. Eu venho, passo a colinha e jogo por dentro dessa primeira. E fecho. Ó, como ela já tá aumentando. Usei 5 e agora mais 5 pra finalizar. E ela já vai ter esse tamanho aqui, ó, que eu usei. Alguma dúvida? Agora, esse processo dessas 5 é a mesma coisa, tá? Colo. Venho com a próxima. Agora, ao invés de ser na metade, eu já jogo um pouquinho mais pra ponta, ó. Porque agora eu tenho 5 pétalas com um espaço maior.
E olha como essas dobrinhas aqui dentro, ó, faz volume pra essa ficar mais pra fora. Por isso que a gente faz essas curvinhas na ponta. A colinha, Elisa, é essa aqui, ó. CMC, da Arcolor. Só misturar com água, uma colherzinha de café do pozinho, 50 ml de água e você vai ter esse gelzinho pra colar os detalhes. Venho com a última, coloco e fecho a primeira por cima. E olha, a gente já tem uma florzinha do tamanho daquela que eu utilizei ali. Aí, o que aconteceu? Antes dela secar, eu achei que ela ia ficar caindo do meu bolo a hora que eu colocasse, ó. E aí, eu coloquei um palitinho aqui no fundo. Introduzi um palitinho pra ela secar com esse palitinho aqui. Pra na hora que eu for espetar no meu bolo, ó, ela com palitinho é mais fácil que não vai ficar caindo do meu bolo. Palitinho a gente sempre introduz no bolo, não tem importância porque ele não solta nenhum tipo de farpinhas, mas tem que avisar a cliente que tem, né, que é pra poder a cliente tirar, certo? E aqui, ó, quanto tempo já tem de live? 53. Botei. E aqui eu fiz folhas com a mesma massa para flores, abri, faço aquele morrinho no meio, né, aquele veio, ó, o veiozinho, e com um cortador de folhinha, eu corto com o veiozinho bem no meio e já posso marcar, ó, pra ficar com esse frisinho da folhinha. E com um arame, vou deixar aqui meu arame, que você Embaixo pode... do rolo. Aqui. Passo a colinha de CMC e vou introduzir aqui dentro. Eu utilizei um arame já cobertinho de branco, porque minhas rosas é branca e eu quero fazer esse acabamento branco também. Eu não quero utilizar verde, tá? Ó. E aí, eu fiz com várias e amarrei elas com fita floral. Como a minha fita floral é verde e não branca, essa parte verde eu vou introduzir ela toda pra dentro do meu bolo, tá? Agora, eu não posso também colocar o arame direto dentro do bolo, porque o arame não deve ser colocado direto. Então, eu peguei canudinhos de pirulito, cortei. Vou até medir aqui pra ver se o tamanho tá muito grande, vou cortar mais. Que é pra ele ficar só dentro do bolo. E aí, eu encaixo o meu raminho aqui dentro. Coloquei e vou ajeitar aqui, ó. Faz esse raminho também com antecedência pra ele tá sequinho, pra você conseguir mexer assim, ó. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Ai, obrigada, não tá meio difícil. Ah, meu bolo já tá... Vamos esperar mais um pouquinho, que ele ainda tá meio branquelinho. Ó, vou colocar aqui o outro palitinho também pra medir. Vou cortar. Esse é palitinho de pirulito, tá? Tem que avisar sempre a cliente que vocês... Tudo que vocês colocarem no bolo, pra cliente saber e poder tirar, viu? Faz com antecedência também pra secar. Ó. E com a mesma pasta americana, eu fiz florzinhas. Só com cortadorzinho, tá? Não tem nada de especial e coloquei uma pérolazinha no meio. Com esses joguinhos aqui, ó. E agora eu vou colar, fazendo um acabamento na frente, só pra ele ficar mais chamativo. Então, eu vou colando a maiorzinha. Venho com a menor, encostadinho. Vou colocar duas desse tamanho. Maria falou que amou as rosas. A Damaris falou que você é muito delicada. Obrigada. Elisandra, que você explica muito bem. Obrigada, meninas. E uma pequenininha aqui na ponta, ó, quase não dá pra ver.
Deixa eu olhar aqui pra ver se tá legal. Ó, vou fazer mais uma carreirinha aqui. E é legal também que elas fiquem assim, mais durinhas, porque você consegue depois só colocar no bolo. Essas daqui você pode deixar secando antes e depois vir só aplicando. A Bel falou que você arrasou. Obrigada, Bel. Vou fazer 3 fileirinhas dessa, tá? Falta mais uma. E aí, na bandejinha ou até aqui em cima do bolo, vocês podem colocar o nome da pessoa. Ó, se tiver homens aí, eu vou apanhar, mas geralmente quem vai ganhar isso são os homens, porque as mulheres são mais delicadas e comprariam do que os homens dão para as mulheres. Tati é a nossa melhor, a Patrícia falou. Obrigada, Paty. Betânia falou que tá muito lindo e delicado. Obrigada. E a última... Aqui, acho que vai caber 2. Um aqui e um na pontinha. Olha que legal. Ah, eu amo esse acabamento aqui embaixo. Acho que fica bem delicadinho. Meu palitinho tá saindo pra fora aqui. O que vocês acharam? Quero cortar dentro pra vocês verem como é que fica, inclusive eu, porque eu ainda não vi o corte dele pra saber como ele fica. Pra saber como ele fica. Deixa eu pegar uma faquinha. Hoje eu vou pegar uma faquinha mais delicadinha. Aí quando você falou faquinha, eu já achei que você ia vir com a facona. Não, hoje eu vou pegar uma mais delicadinha, porque ele é baixinho, então dá pra cortar com facilidade. Mas eu vou cortar grande. Vocês querem tirar um print antes? Deixa paradinho. É só jogar pra lateral os comentários, quem quiser tirar um print. Obrigada, Rosa, Elisandra. Certo? Ai, vê se você consegue tirar um print também pra gente postar antes de eu cortar. Esse celular eu não sei tirar print. Deixa eu tirar. Ó, é esse de volume pra baixo, junto com o de desligar. Ou então assim. Vai, filho. Aí, deu. Agora eu vou cortar. Hoje eu tô bem delicada. Olha o tamanho da minha faquinha. Tô até me estranhando. Ó. Como fica bem recheadinho. E ele fica parecendo 2 camadinhas de recheio, ó. E uma de bolo por causa do meinho. Eu tava curiosa também pra saber como que ele ficava. Mas fica bem interessante o corte dele. O que é que vocês acharam? A May vai fazer no dia do aniversário dela, que é no dia dos namorados, a Neide. Ah, que chique. A Silvana falou, hoje o Thiago come bolo. Ó, meninas, essas daqui que vocês fizerem, espeta num isoporzinho, porque a minha eu deixei deitadinha ali, ó, ela já amassou inteira. Terminou de fazer, deixa ela espetadinha, que aí ela seca firmezinha assim e abertinha, tá? Então, deixa eu tirar minha massa aqui. A Ana falou que amou muito, a Maria falou que delícia, a Patrícia falou que tá lindo. Obrigada. Olha que massa perfeita. Eu não vou cortar porque já deu pra ver. Aqui, ó, quando é esse tipo de bolo, é melhor em assadeiras retangulares, porque vocês conseguem fazer as camadinhas mais facinho pra montar, tá? Patrícia falou, mini para quem trabalha com caixas deve ficar perfeito também. Ai, deve mesmo. E tem coração... Ah, deixa eu medir a forma de coração. Verdade, eu tinha esquecido já também. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar assim. Deve ter mais ou menos, não vou ter certeza, 25 centímetros. Mais ou menos 25, aqui deve ter uns 15. 25 por 15, ela é assim, ó, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todas.
Eu acho que sexta-feira a gente tá aqui de volta no Facebook Arcolor. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.